Como soltar a sua voz, se comunicar melhor para usar os seus talentos. Se esse vídeo chegou até você, é porque Jesus está querendo abrir os seus ouvidos para que você ouça a voz de Deus. Quantas vezes a gente fica ouvindo tantas vozes do mundo e a gente fica surdo para as verdades que Deus quer nos revelar? Ouvimos tantas vozes, tantas opiniões nos dizendo, faça isso, faça aquilo, que a gente acaba se desviando do caminho que Deus planejou para nós. E quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente começa também a ficar mudo, ou seja, ao ouvir as vozes de críticas de outras pessoas, a gente começa a sentir medo, sentir insegurança e a gente vai se reprimindo aos poucos e acaba não soltando a nossa voz, não falando por medo de sermos julgados. Você já sentiu isso? Se você quer saber como te ajudar a resolver esse problema, fica aqui nesse vídeo porque Deus está trazendo uma resposta para você. Quantas vezes a gente fica surdo para Deus e a gente acaba calando a nossa voz por medo, porque a gente não ouve a voz de Deus e a gente dá ouvidos a tantas vozes do mundo que muitas vezes não nos ajudam, só nos colocam para baixo. E quando a gente fica confuso ao ouvir tantas vozes, muitas vezes a gente faz escolhas erradas que nos desviam do caminho que Deus planejou para nós. E quando a gente fica ao sabor dos ventos, a gente fica como um barco à deriva, a gente fica com medo e a gente não sai do lugar. O convite de hoje é para que você permita que Jesus abra seus ouvidos e solte a sua língua, solte a sua voz. A gente precisa ser sábio para perceber o momento de falar e o momento de a gente escutar, ficar quieto, ouvir e fechar a nossa boca. No entanto, há momentos que a gente precisa soltar a nossa voz. Afinal de contas, quem não é visto, não é lembrado. Como que as pessoas vão saber o que a gente pode transmitir a elas? De que forma a gente pode usar os nossos dons e talentos para ajudar outras pessoas se a gente não falar sobre isso, se a gente não mostrar isso para elas? Em Marcos 7, nós encontramos a passagem onde Jesus curou um homem que ele era surdo e mudo. Algumas pessoas trouxeram aquele homem para que Jesus colocasse sobre ele as suas mãos e o curasse. Depois de levá-lo longe, tirou da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem e tocou a língua. E logo o homem começou a ouvir e falar. Jesus falou para ele, abra-se. E com isso ele começou a ouvir e falar. Jesus pediu para que não contassem isso para ninguém, porque afinal de contas ainda não era o momento. Ele não poderia ser perseguido, preso, não poderia ter ido para a cruz sem antes cumprir a sua missão. Como Jesus conseguiu fazer aquele homem curar, fazer ele escutar e falar, ele pode nos ajudar a aprimorar a nossa capacidade de comunicação. Muitas vezes nós não cumprimos o chamado que Deus tem pra gente, a gente não cumpre a nossa missão, porque a gente passa a vida inteira com medo, se fechando, trancando a nossa voz, porque a gente tem medo do julgamento de outras pessoas. Quando na verdade, o único julgamento que a gente deveria se preocupar é o que Deus pensa de nós. E se Deus deu para você um dom e o talento, é porque Ele confia que você pode usar. E muitas vezes a gente fica com medo de usar esses nossos talentos, medo de falar, medo de se expor, porque as outras pessoas poderão julgar. E dependendo da escolha que você vai fazer, dos talentos que você quer colocar no mundo, a comunicação é muito importante, é essencial, principalmente hoje nas redes sociais em que a gente pode comunicar, pode ajudar outras pessoas por meio da nossa fala, por meio da nossa comunicação. Eu, quando era mais jovem, eu tinha como sonho ser professora e ser palestrante.
O dom do ensino, eu acredito que ele já tenha vindo comigo, mas para que eu pudesse exercer o dom do ensino, eu precisava me comunicar melhor, eu precisava falar bem, eu precisava ter coragem e ousadia para falar isso para as pessoas. Eu não nasci com talento de falar em público, eu não nasci com talento de gravar vídeos ou de me comunicar bem, porque eu era uma pessoa muito tímida e insegura. Falar em público para mim, se fosse para 2 pessoas, já era muito difícil, era um tormento. Na escola, quando eu tinha que falar em público, ou responder a chamada que seja, ou fazer uma leitura em voz alta, eu já tremia, eu já ficava com medo. Porque eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de ser rejeitada pelas pessoas ou falar alguma bobagem, falar algo indevido. Mas como que eu poderia exercer o meu trabalho, minha profissão, como eu poderia exercer os meus dons se eu não desenvolvesse a capacidade de me comunicar? Eu fiz muitos cursos, eu fiz treinamentos, fiz curso de teatro, curso de oratória, isso tudo ajudou um pouco. A gente ir para o campo de batalha, começar, é o que vai aprimorando também. Isso tudo ajudou muito. Só que a raiz do problema era bem mais profunda. Eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo da rejeição e eu precisava de curas mais profundas para que pudesse trabalhar isso e realmente soltar a minha voz. Deus enviou seus ajudantes aqui na Terra, psicólogos, coaches, mentores, professores, terapeutas, para que nos ajudem nesta caminhada. Esses profissionais são instrumentos de Deus para facilitar a nossa cura, porque quem cura de verdade é Jesus, por meio dos seus ajudantes. Deus também deu dons e talentos a cada um desses profissionais para que eles pudessem ajudar outras pessoas nos processos de cura. No entanto, quem cura de verdade é Jesus, por meio dessas pessoas também. Porque muitas vezes Deus nos ajuda, a gente ora, Ele nos ajuda, nos manda pessoas para ajudar e a gente não acredita na cura, a gente não aproveita as oportunidades que nos são dadas. E quantas vezes Deus nos manda tantas oportunidades de cura, mas que a gente não acredita? Então, muitas pessoas ficam anos a fio com o mesmo problema e Deus fica mandando cura, fica mandando pessoas, fica mandando dicas e a pessoa prefere ficar naquele problema e ela não faz nada para que mude, ela não acredita, no fundo ela não acredita na sua cura. E eu vou te mostrar aqui 3 passos para que você possa soltar a sua voz e colocar os seus talentos no mundo. Passo número 1. Ore e peça para Deus revelar quais são os seus dons e talentos que Ele quer que você expresse no mundo. Depois peça para Jesus abrir os seus ouvidos para que você pare para ouvir as respostas, porque senão a gente fica o tempo todo ouvindo tantas outras vozes e a gente não ouve a voz de Deus. A gente depois, nessa mesma oração, pode pedir para Jesus soltar a nossa voz, para que Ele nos cure ou nos coloque pessoas para que seja curado os nossos medos e os nossos traumas que nos impedem de expressar, de colocar a nossa voz no mundo e de expressar os nossos talentos. Passo 2. Quando vier ajuda, procure se certificar primeiro se realmente aquela é a pessoa certa que foi enviada por Deus. Porque pode ser que venham muitas pessoas nesse processo para nos confundir. E só Deus pode nos dar a certeza e a segurança que a gente está no caminho certo. A gente precisa confiar, pedir e confiar na resposta. Terceira dica é confiar e fazer a nossa parte, estudar, nos prepararmos, treinarmos a nossa fala, ousarmos correr o risco de sermos julgados, mas que a gente precisa tentar. O importante é que Deus já nos aprova.
Então, vai ter pessoas que vão criticar, vão achar que você não fala bem, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu passei por esse processo e eu continuei arriscando. Por isso que hoje eu tô aqui com vocês, porque Deus me ajudou a destravar, colocou as pessoas certas no meu caminho. Quarta dica: fale com as pessoas, conte para as pessoas de que forma você pode ajudar elas com os seus problemas, usando os seus dons e talentos. O que é que você sabe fazer? De que forma você pode ajudar outra pessoa? A gente precisa comunicar, porque muitas vezes as pessoas não sabem de que forma você pode ajudá-las. Jesus não ficou em casa só esperando, ele foi atrás para ajudar as pessoas que precisam, e assim a gente também precisa fazer. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a levar a palavra de Deus para outras pessoas. E lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.